como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Leon Denis escreveu um livro chamado Joana d'Arc Médium, que seria muito interessante que todos lessem, porque ele aborda a vida de Joana d'Arc com entendimento espírita. Né? Se nós formos buscar filmes que tratam da vida de Joana, eu me lembro de um filme que foi feito por um cineasta francês, Luc Besson, isso mesmo, né? Então ele faz a abordagem de Joana como se ela fosse uma pessoa doente mental, né? Por ela ver os espíritos e ouvir, principalmente ela tinha mediunidade de audição, né? Então ela ouvia todas as orientações que esses espíritos passavam para ela, né? Então vejam só a falta de entendimento. Então Denis preenche essa brecha dizendo exatamente quem era Joana d'Arc, a que ela viera. Imagine uma mulher no século XV, no século XIV, né? Mulher jovem, modesta, analfabeta, se impor junto à nobreza, ao rei da França e principalmente aos generais de França. E ela consegue encerrar a guerra de 100 anos que a França estava tendo com a Inglaterra. Né? Tudo isso numa programação da espiritualidade maior para colocar a França nos eixos, para que o espiritismo viesse depois através dos seus missionários franceses. Olha só como que o planejamento do mundo espiritual, vocês estão vendo que coisa interessante? Muitas vezes a gente pensa assim, nosso Brasil está fundado, né, nessa lama. Mas existe uma razão de ser para tudo isso. E nós estamos com absoluta certeza que os benfeitores espirituais sabem exatamente o que tem que ser feito. Então, jamais a gente tem que abaixar a cabeça e dizer, meu Deus, mais um, né? Mais um que está sendo nomeado pelo Lava Jato, mais um que está sendo preso, mais um que está ali sendo aberto, escancarado a sua vida. Mas é este o momento, nós estamos no momento do escancaramento das vidas de todo mundo. Porque ou nós passamos para o plano de regeneração ou nós passamos para o plano de regeneração. Né? Não há como não analisar isso de uma maneira com os pés no chão. Né? Agora que o plano espiritual está ciente, absolutamente, estão por trás de tudo isso, facilitando essa abertura total, né? Para que nós possamos tomar o nosso rumo, inclusive. Porque o Brasil tem muitos problemas, o povo brasileiro tem muitos problemas com relação a isso. Então, é uma lição para nós e, ao mesmo tempo, nós estamos colocando as nossas vidas no eixo e também a vida do país no eixo, né? Voltando aos trilhos. Muito bem, voltando sempre a Denis. Quando ele precisava esclarecimento para suas dúvidas ou pedir conselhos, a eles, esses espíritos, ele se dirigia. Sempre contou com esse apoio e seguia suas orientações num belo exemplo de disciplina. Vejam só, é mais uma coisa que os missionários têm em suas vidas, disciplina. Lembram-se daquela frase do Emmanuel para o Chico Xavier, não é? Então serve para todos nós. Ou a gente tem disciplina, ou então nós deixamos nos envolver por tudo que está aí à nossa volta, e hoje o nosso mundo é um mundo que é um mundo, segundo Bauman, de modernidade líquida, né? Onde as coisas vêm e vão, e nós não nos fixamos em nada, nós precisamos nos fixar em alguma coisa mais consistente, e a consistência está aqui na doutrina espírita. Então vamos disciplinadamente aderir a tudo aquilo que os espíritos nos ensinaram, nos aprofundando nesses conhecimentos, não é verdade? Então, ele fez mais de 300 palestras e conferências, artigos para a Revista Espírita do seu tempo, na continuidade da Revista Espírita da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, após a morte
de Kardec, a sua esposa, dar sequência à Revista Espírita juntamente com os companheiros de Kardec. E outros periódicos, respondendo à volumosa correspondência, criando núcleos de estudos espíritas e obras sociais. Sempre alegre, dizem os seus conhecidos e amigos, descrevendo a pessoa. Vamos ver como que era a pessoa de Denis. Então, fazendo de contas que ele está aqui ao nosso lado, tomara que o seu pensamento esteja conosco, né? Ele era um homem alto, se vestia sobriamente, como todos os homens do século XIX, se vestiam sempre de preto, né? Com aquela túnica longa atrás, um paletó comprido, quase 1,90 m de altura, um olhar azul, porque os seus olhos eram azuis e doces, que envolviam as pessoas com as quais ele falava, né? A sua voz era forte, de uma autoridade muito grande, mas de uma ternura também muito grande. Com isso, ele cativava as pessoas com as quais ele falava. Ele trazia para a doutrina espírita de uma forma serena, de uma forma tranquila, mas, ao mesmo tempo, muito corajosa, porque todos aqueles que combatiam o espiritismo, ele argumentava com muita força, com muita coragem, se expunha a todos os ataques que o espiritismo sofria, né? Então, esse era mais ou menos o perfil de Leon Denis. Tinham os cabelos ondulados, escuros, os olhos azuis, e, como todo homem do século XIX, um bigode, né, grande, segundo a foto que todos nós vamos ver daqui a pouco, não é? Ele também assistia a concertos musicais, como já mencionado. Sua música preferida era uma música chamada Romanza, de uma ópera chamada Marta, de Friedrich von Flotow. Eu consegui encontrar na internet essa música, vamos ver se dá tempo de nós ouvirmos aqui. É uma música muito bonita, romântica, porque Denis viveu no período do romantismo, né? Residia na cidade francesa de Tours, onde era conhecido como mestre de Tours. E, enquanto sua saúde permitiu, ele proferiu centenas de palestras, inclusive por toda a França, a Bélgica, Itália e Suíça. Em 1892, a convite da duquesa de Pommard, pronunciou em Paris uma palestra de 2 horas perante uma plateia de intelectuais da França e nobres que ouviram com muita atenção sobre os destinos da alma. A repercussão foi grande entre essas pessoas. Seus livros eram grandemente apreciados, esgotando-se rapidamente nas livrarias. O primeiro livro que ele lança, depois daquele opúsculo, O Progresso, foi Depois da Morte. Consagrou-o definitivamente como escritor de estilo primoroso e, ao mesmo tempo, poético e de fácil compreensão. Por isso é chamado o pensador-poeta do Espiritismo. Passou a ser considerado um escritor de primeira ordem. Foi presidente da União Espírita Francesa, participou de vários congressos internacionais espíritas como presidente, presidente de honra e conferencista. A partir de 1910, a sua saúde piora, principalmente os olhos. Aprende a linguagem braille e contrata a colaboração de uma secretária, Claire Bomar, que posteriormente publica um livro relatando a boa e rica convivência que tivera com Denis até os seus últimos dias. É neste livro que Claire, com autorização de Denis, relata as comunicações dos espíritos amigos e orientadores de Denis sobre as suas reencarnações passadas, principalmente na personalidade de John Wycliffe, filólogo, filósofo, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, do século XVI, e primeiro tradutor mundial da Bíblia para o idioma inglês. Posteriormente a esta tradução, Lutero traduz a Bíblia para o idioma alemão. Então, Wycliffe, que é a reencarnação de Denis, foi quem primeiro fez a tradução da Bíblia para um idioma pátrio, para que todos, ele era inglês, para que toda a população, todo mundo pudesse ter acesso aos escritos, aos ensinamentos de Jesus que ali estavam, né? Wycliffe influenciou o pensamento e a luta contra as indulgências católicas, a mesma luta de Jean Hus. E quem foi Jean Hus? Pode me dizer? A reencarnação de Allan Kardec.
Então vejam que interessante como esses queridos já se conheciam desde essa época, trocavam correspondências, né, entre eles, se admiravam mutuamente, sendo ambos defensores convictos do evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré.